Essa manhã nós começamos a série de mensagens do Eu Creio na vitória da igreja. E percebemos que os textos apocalípticos da Bíblia, né, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o texto todo de Apocalipse, né, todo o livro de Apocalipse e também Daniel 9, eles são textos que falam de uma vitória futura, uma conquista que Jesus, nos textos do Novo Testamento, vai, de fato, vencer e, de fato, reinar. Essa vitória e essa crença na vitória da igreja que está em Jesus, né, essa igreja que é o corpo do Cristo, ela começa a ser muito trabalhada nesses textos. Então, Jesus vai falar o tempo todo, por exemplo, a cada uma das 7 igrejas de Apocalipse, ele vai dizer que ao vencedor, por exemplo, a igreja de Éfeso, né, ao vencedor eu darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A Esmirna, ele vai dizer, ao vencedor eu também darei, de nenhum modo sofrerá a segunda morte. E ele vai apresentando para cada uma das igrejas que vão participar dessa vitória do Cordeiro, o que ele vai conceder àqueles que foram vitoriosos com ele. E então começamos a perceber que, se os textos apocalípticos falam de uma futura vitória, o que seria então aquilo que estamos vivendo hoje? Se teremos uma vitória sobre alguma coisa no futuro, o que o hoje representa? E aí percebemos que o hoje representa uma verdadeira luta, uma verdadeira batalha. Uma batalha que os textos bíblicos fazem questão de deixar claro. Quando você lê, por exemplo, Mateus, capítulo 24, versículo 29, você vai ver Jesus dizendo o seguinte, olha, depois da tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então vocês virão o Filho de Deus vindo em glória, na glória do seu Pai e dos seus anjos, e ele então vai julgar. Veja que interessante, quando ele atribui ao fato da vitória, ele deixa claro que o período antes disso é um período de grandes lutas, de grandes tormentas. E não é diferente, isso está acompanhado com todos os outros textos bíblicos. Por exemplo, Paulo falando à igreja de Éfeso, no capítulo 6, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades. Nós vamos ver, por exemplo, textos que deixam claro que, como 2 Timóteo 3, Paulo dizendo que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus passarão por perseguições, por lutas. E quando nós nos conscientizamos disso, percebemos que podemos estar correndo um risco enorme. Qual risco enorme? De estar vivendo em meio a uma guerra, em meio a um campo de batalha, feroz, devastador, sem a consciência que estamos no mesmo. Achando muitas vezes que estamos no meio de um grande piquenique, onde as coisas vão se acertar, vão se alinhar, tudo vai bem, tudo vai tranquilo. E esse é um perigo que corremos de forma clássica nos nossos dias. Veja, nós estamos aqui no Brasil, estamos bem servidos, protegidos do frio. Se tivermos calor, temos ar-condicionado. Então, fomos percebendo que os textos bíblicos, eles vão apontando para um verdadeiro campo de batalha que podemos estar, de alguma forma, inocentes nele. Será que, de fato, estamos? E então lemos o versículo 9 de Apocalipse, onde João diz, eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Percebemos que João se coloca como parte de um processo de muitas lutas, de muitas dificuldades, mas também de um reino onde nós temos, de alguma forma, parceria, cuidado uns dos outros e na perseverança. Diante de tudo isso, vamos dar continuidade agora percebendo como que Deus trata o fato de estarmos no meio de um campo de batalha. E
é muito importante entendermos que estamos nesse campo de batalha. Diante do cenário em que vivemos hoje, se nós não formos convencidos pelos textos bíblicos, onde os personagens deixam claro, usando termos militares, como Jesus dizendo a Pedro em Mateus 16, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, dizendo claramente um cenário de guerra, onde um reino adentra o outro reino, rompe aquelas paredes, aquelas portas, e consegue resgatar pessoas daquele reino. Uma batalha. Então, diante disso, se nós não percebemos isso com os textos, precisamos perceber com a realidade que vivemos nos dias de hoje. Quando alguém lá nos Estados Unidos toma um tiro no pescoço e um grupo de pessoas começam a aplaudir. A gente não pode olhar para isso como algo natural, como algo normal. Nós não podemos achar que os desenhos, as mídias, as redes sociais, todas de mãos dadas, trabalhando para que haja cada vez menos contato, cada vez menos relacionamentos, cada vez menos empatia. Não podemos achar que 90% dos desenhos modernos estão aprisionando os nossos filhos por uma mera coincidência da vida, da sociedade. Não, estamos em uma guerra. E quanto antes acordarmos desse nosso piquenique, melhor será para o reino, para a igreja e para todos. Ok, se estamos de fato em meio a um campo de batalha, como é que Deus então trata esse assunto? Como é que Ele se apresenta, como é que Ele convida a gente a lidar, a passar e a enfrentar esse campo de batalha? Bem, vamos ler agora o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 4 até o versículo 20. E vamos perceber algumas claras mensagens colocadas aqui para que possamos refletir sobre esse assunto. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 em diante. Apocalipse capítulo 1, versículo 4 em diante. Eu tenho que esperar porque minha esposa brigou comigo e falou que eu não espero as pessoas abrirem. Lemos a palavra de Deus com toda a reverência, mas ainda assentados. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio do candeeiro, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto.
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar? Senhor, a nossa oração essa noite é que o Senhor fale aos nossos corações. É que a Tua palavra, ó Deus, seja instrumento para penetrar o mais profundo dos nossos corações, da nossa mente, da nossa alma, para, de fato, separar aquilo que precisa ser separado, tratar aquilo que tem que ser tratado, confrontar aquilo que precisa ser confrontado. Deus, fala com a gente essa noite. Nos ajuda a entender a Tua vontade, a Tua direção para a nossa vida, para as nossas famílias, para a nossa luta, para a nossa batalha, para a Sua luta, ó Deus, para a Sua batalha. Fala com a gente, essa é a nossa oração, que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Como Deus trata o nosso campo de batalha? O cenário de Apocalipse 1, o cenário que João está inserido, é um cenário muito complicado, talvez muito mais complicado do que o que nós vivemos hoje. Um cenário onde o imperador está dilacerando a igreja, destruindo a igreja, procurando oportunidades e chances para cada vez mais endurecer a sua pesada mão sobre os cristãos, principalmente. E percebendo que matar não soluciona o problema, porque já tinha matado Paulo, já tinha matado Pedro, já tinha matado Tiago, já tinha matado todos os apóstolos, já tinham morrido, e percebendo que, como Paulo diz à igreja de Filipenses, que as perseguições ou as coisas que estão acontecendo com ele têm, pelo contrário, contribuído para o progresso do evangelho. Percebendo isso, o imperador decide não matar João, mas decide calar João, colocando ele na ilha, a ilha chamada Patmos, o que percebemos no versículo 9 e 10. João se encontra em Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus, perfeito? Em meio a tudo isso, em meio a essa grande guerra, essa grande tribulação, essa grande dificuldade que a igreja está passando, o apóstolo João, então, tem uma visão e tem uma experiência com esse Deus que, pelo menos, nos deixa entender que Deus não é indiferente ao cenário que vivemos. Que, pelo contrário, como os grandes homens de Deus da história, Deus faz questão de se apresentar, de se revelar, de se mostrar muito presente também em meio às grandes dificuldades. E quando nós olhamos para os campos de guerra desses homens de Deus, percebemos um ar diferente. Percebemos Paulo dizendo a Timóteo que, quanto a ele já está sendo entregue como um sacrifício de libação, ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira, ele guardou a fé, agora só resta a ele a coroa da justiça, que o Senhor reto juízo dará. Percebemos Tiago dizendo que deveríamos ter motivo de total alegria ao passarmos por muitas tribulações. Tiago 1:2. Porque essas tribulações, essas lutas, essas perseguições, elas são, na verdade, um combustível que prepara e capacita a nossa fé, e nos molda e nos trata. Percebemos o grande apóstolo Paulo olhando para Timóteo, convidando ele a andar nas suas mesmas pegadas e nas suas mesmas atitudes, parecendo quase ignorar o fato das lutas que ele tem vivido. Então a pergunta que fica é, por que parece que homens e mulheres de Deus que têm consciência do campo de batalha, por que parece que eles estão enfrentando as suas batalhas de uma forma diferente? Por que parece que esses homens e mulheres estão lidando com as lutas, com as questões do dia a dia, de uma forma mais esperançosa? Por quê? Acredito que a resposta está no texto que acabamos de ler. Porque esse Deus que está tratando com João,
que está deixando claro para João que não é o imperador romano que decide quando ele vai falar e quando ele vai deixar de falar, porque o imperador fechou as portas para João pregar o evangelho na sua igreja, mas, segundo o texto que podemos continuar lendo, perceberemos que Jesus abriu uma porta no céu e deu uma mensagem que talvez tenha sido a mensagem mais estudada, mais aprofundada, talvez a mais pregada da história, que é o Apocalipse. Enquanto os homens tentam calar, Deus faz questão de abrir portas e fazê-lo falar. Então, como Deus, de fato, faz com que esse nosso campo de batalha, essa nossa tribulação, se torne um lugar de esperança? Para tratar esse assunto, eu quero convidar você a pensar em 3 Cs. O campo de batalha se torna um local de esperança quando a gente entende que o campo de batalha é um lugar para confiar em Deus. É interessante perceber que, quando nós nos conscientizamos que estamos numa guerra, parece que nós nos tornamos um pouco menos dispersos. Falei hoje pela manhã, você nunca viu num filme da Segunda Guerra Mundial, no meio das bombas explodindo, os aviões jogando torpedos não, né? Bombas, da ponto 50 atirando, você nunca vê alguém parando para ajustar o cabelo. Por que não? Porque num cenário de guerra, importa como o seu cabelo está penteado? Num cenário de guerra, talvez alguns adolescentes falem que importe, né? Mas é porque nunca viveu uma guerra. Se vivesse uma guerra, perceberia que não. Importa se sua camisa está combinando com a sua calça? Importa se você está com o celular do ano? Não importa. Então parece que, quando nós nos conscientizamos do campo de batalha que estamos, percebemos que poucas coisas realmente importam. E que, diante disso, talvez o que seja extremamente importante para todos nós é fazer com que esse campo de batalha se torne um local suportável. Que esse campo de batalha se torne um local de esperança, de expectativa. Então, como Deus fez isso? Como é que Deus transforma homens que talvez não suportariam esse local em homens que parecem conseguir lidar com esse local de tanto estresse, de tantas lutas? Confiando nele. Olha o que Jesus vai dizer para essas igrejas. Éfeso, diante disso e disso, ser fiel até o final. Sabe por quê, Éfeso? Quando você vencer, eu vou te dar da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ô Esmirna, ser fiel até a morte, Esmirna, porque de modo nenhum você vai viver a segunda morte, Esmirna. Ô Pérgamo, ser fiel, Pérgamo, porque eu vou te dar do maná escondido, eu vou te dar uma pedrinha branca, eu vou colocar um novo nome, que ninguém conhece. Ô Tiatira, ser fiel, porque ao vencedor, que guardar até o final as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Por que ele faz questão de dizer o que ele fará ao vencedor? Porque ele está, de alguma forma, desenvolvendo no coração das pessoas essa necessidade, essa clareza de que, diante de um cenário de guerra, eu preciso confiar. Eu preciso confiar como ele convida, Jesus convida em João 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. O cenário de João 14 é muito interessante. O que acontece em João 13? Jesus diz que ele vai para um lugar que as pessoas não poderiam segui-lo. Jesus disse que um dos 12 iria traí-lo. Jesus disse que Pedro iria negá-lo. Diante desse cenário, ele fala assim, mas não se turbe o vosso coração, crede. Crede em Deus, crede também em mim. Percebe? O cenário de guerra é quase que um convite a você crer, a você confiar,
a você esperar, a você ter nessa pessoa de Deus alguém que você pode contar. Então, olha que interessante, ele começa dizendo, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono de Deus. Olha o versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que vos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele faz questão de dizer que aquele que é o soberano e Senhor, ele sente algo por você que é simplesmente imensurável. Ele convida você a confiar nesse amor, nesse sacrifício, nessa libertação dos seus pecados. Por que confiar é tão importante? Por que a Bíblia gasta tanta energia dizendo para aqueles que andam com esse Deus, que precisam confiar nesse Deus? Bem, podemos voltar lá atrás, lá em Gênesis capítulo 15, quando Abraão creu em Deus, e isso foi atribuído como justiça. Mas sabe o que é interessante nesse processo? Essa confiança, esse crer, na verdade, é algo que vai sendo desenvolvido, não só no coração de Abraão, não só no coração de Pedro, Tiago e João, não só no coração de Paulo, mas nos nossos corações. Cada vez mais que estamos no meio dessa guerra, no meio desses conflitos, e começamos a confiar nesse Deus, a entregar a esse Deus, a esperar nesse Deus, a crer nesse Deus, mais e mais vamos experimentando e esperando e constatando que as suas promessas, nenhuma delas caem, que Ele não é homem para que minta, e que, de fato, Ele tem o controle de todas as coisas. Hebreus chega a dizer que sem a fé é impossível agradar a Deus. Paulo, em Romanos 1,17, vai fazer uma releitura de Abacuque 2, vai dizer que o justo viverá por fé. Diante disso tudo, percebemos que confiar em Deus é a primeira grande lição que podemos perceber no fato de João estar lidando com a sua guerra, com o seu campo de batalha. Veja, você não tem nenhum relato de João dizendo que está pesado, que está complexo, que ele agora já é um senhor e ele não está mais aguentando. Pelo contrário, você não tem nenhuma narrativa de João que está exilado numa ilha, abandonado, sozinho. Mas o que ele tem é um contato com Deus, que cria no coração dele a capacidade de consolar e apaziguar o coração dos outros, que é o texto de Apocalipse. Irmãos, o texto de Apocalipse não é um texto que você deveria temer. Eu conheço pessoas que falam, eu não leio Apocalipse, eu tenho medo. Mas o texto de Apocalipse, na verdade, é um texto de esperança. Em meio a um caos, Deus se revela. Deus se apresenta e diz, calma que eu vencerei. Tem uma história que alguns pregadores usam, né? Que uma menininha tinha aprendido a ler e aí ela começou a ler vários livros. E aí ela pegou um livro onde tinha nesse livro um monstro muito cruel, muito mau, muito bravo. E aí nas primeiras páginas que ela percebe esse personagem, ela fica meio temerosa e ela resolve ir até o final do livro. E no final do livro, esse monstro muito poderoso, muito mau, muito bravo, estava humilhado, derrotado, preso. E aí depois de ler essa parte da história, ela volta para o início. E aí vê a parte que o monstro dá uma gargalhada e ela fala assim, se você soubesse o que eu sei, você não estaria rindo dessa forma. Se você soubesse o final dessa história, que na verdade você não vai ser isso tudo que você pensa, você não estaria rindo dessa forma. Confiar em Deus no meio do campo de batalha é necessário para que a nossa
luta, o nosso caminhar seja possível nesse processo. O que João está deixando claro para todos nós é que esse Deus fez questão de se revelar, se mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele nos ama. Você confia nesse Deus? Vamos lá. Você tem plena confiança que o Deus Criador de todas as coisas te ama? Que você é plenamente amado e amada por Deus? Você tem total confiança que o sacrifício dele naquela cruz foi suficiente para pagar o preço dos seus pecados? Ou você fica ainda tentando compensar os seus pecados? Não, eu vou fazer aqui, vou viver isso aqui, vou trabalhar dessa forma aqui, porque vai que, né? Que Deus olha para mim de uma forma diferente, vai que os meus pecados são amenizados. Você confia plenamente que um dia Ele virá no meio das nuvens e todos os olhos o verão? E você pauta a sua vida a partir dessa confiança, a partir dessa esperança de que um dia Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, que um dia não vai haver mais dor, não vai haver mais morte, não vai haver mais choro. Porque esse é o poder de entender que estamos num campo de batalha e confiar nele. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar prejuízos, não quer dizer que nós não vamos enfrentar lutas, não quer dizer que nós não vamos enfrentar perdas, quer dizer que o Deus Todo-Poderoso nos convida a confiar nele, que todas as quaisquer questões estão sobre o seu domínio, sobre o seu cuidado. Uma segunda narrativa que fica muito evidente para todos nós é o cuidado que Deus tem de se revelar. Em meio ao campo de batalha, irmãos, precisamos ter clareza, é o segundo C. Confiança, clareza. Olha o que acontece com João. João se encontra na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele se achou em espírito no dia do Senhor e ouviu por detrás dele uma grande voz, como voz de trombeta. Olha o que diz o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um como filho do homem. Ele vestia vestes talares. Ele tinha uma couraça de ouro, da cintura até o pescoço. Ele tinha o seu rosto e cabelos, sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, como a alva lã, como neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus pés eram como bronze polido, como que tirado de uma fornalha. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Olha a visão que ele está tendo. Por que Deus faz questão de se revelar dessa forma? Por que Deus faz questão de mostrar com tanta clareza quem Ele é, no meio de um momento tão complexo? Porque se nós, no meio do campo de batalha, não entendermos a quem servimos, a quem amamos, nós não teremos condições de lidar com uma guerra tão devastadora como essa. Você já percebeu o que ele diz para João, para cada igreja? São 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A cada uma delas, ele se apresenta como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão e que anda entre os candeeiros de ouro, a igreja de Éfeso. A igreja de Esmirna, ele vai ressaltar dizendo:
Essas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Por que ele faz questão de se apresentar a cada uma das igrejas? A igreja de Pérgamo, ele vai dizer, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A igreja de Tiatira, ele vai dizer, aquele que tem olhos como chama de fogo e pés como bronze polido. Por que Deus faz questão de se apresentar? Você parou para pensar nisso? Qual é a importância de se apresentar, de fazer conhecido quem Ele é e quem está falando? Bem, isso é uma postura muito comum no nosso Deus. Quando Saulo de Tarso estava indo perseguir a igreja em Atos 9, Jesus se revela a ele, joga ele no chão, diz o texto que ele brilhava, uma luz brilhou ao redor dele, mais forte que o sol na sua força. E que ele fala, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. O que Saulo diz? Senhor, quem és tu? Quem é, Senhor? Ele fala, eu sou Jesus, a quem você persegue. Por que Deus faz tanta questão de se revelar? Por quê, irmãos? Bem, sem sombra de dúvidas, nós precisamos ter clareza e conhecer bem esse Deus que nos convida a viver essa batalha, viver essa guerra. Nós não temos, na verdade, uma opção diferente dessa, porque imagina, se você não conhece bem quem é o seu Deus, como você vai lidar com os problemas do dia a dia? Como você vai lidar quando as coisas não forem como você deseja, como você quer, como você imaginou que deveria ser? Como lidar com as tragédias, se você não conhece sinceramente esse Deus e sabe quem Ele é, o que Ele pode e o que Ele tem planejado para o final? É interessante porque a primeira coisa que João vê é quem Jesus é. Ele não vê um Jesus fragilizado, ensanguentado, abatido, humilhado, como ele viu na cruz. Ele também não vê Jesus ressurreto, agora sem sangue, sem marcas não, mas sem aparência de ter sido abatido. Agora ele vê um Jesus completamente diferente, completamente transformado. Ele vê um Jesus glorificado, em sua glória. E, diante disso, ele cai aos seus pés como morto. Ele faz questão de relatar à igreja que aquele que diz, ele faz questão de dizer, olha, quem está falando isso é aquele, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Quem é que está falando? É o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele faz questão de apresentar às igrejas quem esse Deus é. Para que essas igrejas, para que nós como igreja, possamos não só confiar nesse Deus, mas ter clareza, certeza do que Ele pode e o que Ele vai fazer. Esse Deus, Ele não só fala e se apresenta como algo importante no meio das batalhas, mas Ele fala e se apresenta como algo necessário para a nossa caminhada em toda a Bíblia. Olha o que Ele vai dizer em Jeremias. Jeremias 9, 23. Ele vai dizer, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Se alguém vai se gloriar, glorie-se em me conhecer. Glorie-se em saber a minha vontade. Olha o que ele vai dizer em Oséias 6,6. Misericórdia eu quero e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Por que é tão importante? Porque a falta de conhecimento desse Deus vai nos fazer errar nas nossas decisões. Quer um exemplo? Um monte de homens e mulheres de Deus
contentes, porque aqueles que zombaram da morte, aqueles que de alguma forma foram cruéis até em declarar sua satisfação, estão sendo punidos. Estão sendo, de alguma forma, apertados. É impressionante como não conhecer o nosso Deus nos faz, muitas vezes, errar a dose. Nos faz, muitas vezes, repetir os erros. Nos faz, muitas vezes, cair nas mesmas pedras de tropeço que homens e mulheres que não conhecem esse Deus. Ou você nunca ouviu um crente dizer, bandido bom é bandido morto? Ou você nunca ouviu dizer que tinha que explodir Brasília? Ou você nunca ouviu dizer que os nossos filhos não podem andar com pessoas que não são da igreja, homossexuais, bandidos? Ah, pastor, então meus filhos têm que andar. Preste atenção. Se você não quer que os seus filhos vivam neste mundo caótico, vocês precisam tirar o filho de vocês e os meus filhos desse mundo. Porque eu não sei se vocês perceberam, nesse grande campo de batalha, nós estamos nesse mundo. E veja, se os homossexuais, os mentirosos, os assassinos, os ladrões, não tiverem acesso a pessoas que conhecem esse Deus, como é que eles conhecerão? A falta de conhecimento, de clareza em quem o seu Deus é, em quem o meu Deus é, em quem o Deus bíblico é, nos faz fracassar nesse processo. Me fala, qual é o levante que João está querendo fazer contra Domiciliano, o imperador do seu tempo? Qual é a revolução pegando em armas que Paulo tentou fazer contra Nero? Me fala. Sabe por que não existe textos como esse? Pelo contrário, o que nós vamos ler de homens que estão sendo massacrados, com seus nomes destruídos, com o seu patrimônio sendo levado a zero. Sabe o que esses homens de Deus vão fazer? Eles vão falar, se submetam a todas as autoridades. Quando Bolsonaro entrou no poder, choveu no WhatsApp esse versículo. O Senhor é quem atribui, é quem dá o governo. E eu fiquei muito atento, porque nós já temos experiência o suficiente para saber que o mundo ele não dá volta, né? Ele capota. Ele capota. E aí o Lula entrou, eu fiquei esperando a chuva de textos falando, é o Senhor que coloca os governantes. Mas não veio. Percebe? Você consegue perceber que a falta do conhecimento desse Deus, a falta do entendimento de quem Ele é, e do que Ele quer, e do que Ele faz, nos fragiliza para estar nesse campo de batalha? Nos impossibilita de oferecer a segunda face, nos impossibilita de andar a segunda milha, nos impossibilita em abençoar e não amaldiçoar aqueles que nos perseguem, nos impossibilita. Se você não conhecer sinceramente, profundamente, se eu não conhecer sinceramente, profundamente, quem é que nos chama e quem é que lida e gerencia todo esse processo, é impossível trabalhar dessa forma e atendê-lo. É impossível. E eu não tenho dúvidas nenhuma que é justamente por isso que Jesus não veio criar uma nova religião, Ele não veio criar
uma nova linha de raciocínio. O que Jesus veio fazer? Bom, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. E ele é a luz dos homens. E a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecerão sobre ela. Ou seja, ele veio brilhar, ele veio iluminar, ele veio revelar. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ele veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, para que nós possamos conhecê-lo, não teoricamente. Talvez os maiores teóricos sobre Deus sejam os que menos conhecem a esse Deus. Você pega um pós-doc em teologia, você conversa com ele, você fala assim, meu Deus, esse cara, ele sabe muito de grego, ele sabe muito de hebraico, ele sabe muito de teologias, ele sabe muito de linhas de raciocínio, ele sabe o que Agostinho falou, sabe o que Lutero falou, ele sabe o que Calvino falou, ele só não sabe quem Deus é. Muitas vezes você vai pegar isso com muita clareza. Agora, esse Deus, e João segue essa mesma lógica, lembrando as 7 igrejas quem esse Deus é. Por quê? Por que é tão importante? Porque se nós não o conhecermos, se não tivermos clareza sobre quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele faz, nós não iremos conseguir suportar este campo de batalha chamado vida. Porque não se engane, campo de batalha não é quando nós estamos passando por uma luta, ou por um desafio, ou por alguma coisa muito complicada. Não, não. Isso nós chamaríamos de dias maus, que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, no capítulo 6. Se revista de toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir nos dias maus. Talvez esses momentos muito complexos, esses seriam os dias maus. Mas em batalha, no meio de uma guerra, estamos todos os dias, irmãos. Todos os dias. Todos os dias vamos perceber que os conselhos que Jesus dá a essas 7 igrejas podem ser aplicados em nossas vidas todos os dias. Todos os dias. Mas parece que para fechar com chave de ouro esse período, esse momento em que João está sendo direcionado, o terceiro C seria consolo. Como que homens e mulheres, como que João e as igrejas conseguiram passar por esse campo de batalha, sendo verdadeiramente consolados por esse Deus? Eles confiaram nesse Deus. Eles tiveram clareza em conhecer quem Ele é e a sua vontade. Mas eles também foram profundamente consolados. Olha o que diz o versículo 17 em diante. Quando o vi, veja, João está na ilha de Patmos, ele ouve uma forte voz atrás dele, como de uma trombeta, ele volta para ver quem falava com ele, e ele tem essa visão. Uma visão muito parecida com a de Daniel. E é interessante que no texto de Daniel ele fica tão fragilizado com a visão que ele tem, que ele perde as suas forças, ele cai aos seus pés como morto também. E o anjo, e o ser que o vê, fala assim, fica em pé. Ele fala assim, eu não tenho forças para ficar em pé. E aí, a mesma coisa que acontece com João, ele colocou sua mão direita sobre mim, em Daniel também acontece isso, só que ele diz, fortifica-te, fortifica-te. E Daniel, então, volta a ter forças para ficar de joelhos, e o texto vai narrando tudo isso. Mas é impressionante perceber como que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ele faz questão de ser um Deus consolador. Diante disso tudo que João viu, ele perde as suas forças, ele cai aos seus pés como morto. E esse Jesus o toca, o estende a sua mão sobre ele e diz,
não temas. Ouvir não temas, ou não fica assim não, de alguém que não pode solucionar as nossas guerras, gera um pouco de empatia, um certo conforto, alguma coisa assim. Mas ouvir um não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. Ouvir isso desse ser é completamente diferente. O Deus que nós conhecemos, o Deus que nós confiamos, o Deus que nós conhecemos e agora o Deus que nos consola, ele se apresenta de uma forma extraordinária, não só a João, mas ele se apresenta de uma forma extraordinária para todas as igrejas. Sabe o que ele diz para todas as igrejas? Ele diz à igreja de Éfeso: Éfeso, eu conheço as suas obras. Esmirna, eu conheço a sua tribulação, a sua luta, a sua fraqueza, mas você é forte, Esmirna. Você não é fraca, não, você é forte. A Pérgamo, ele diz, eu conheço o lugar que você habita, então o trono de Satanás é o Pérgamo. Ele vira para cada uma das igrejas e faz questão de dizer que o Deus, que é o Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas, o soberano dos reis da terra, ele conhece cada uma. Eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras. É um Deus que se apresenta e deixando claro que ele te vê. Que ele vê o seu cenário, que ele vê a sua fraqueza, ele vê você aos seus pés, ele vê todas as coisas. E se ele vê, irmãos, não precisamos fazer nada para chamar a sua atenção, porque ele vê. Um dos meus filhos, um dos dois, quando ela fica... Eu estou tendo dificuldade em esconder quem é, mas essa pessoa tem, quando ela fica triste, chateada com alguma coisa, ela faz uma coisa que eu acho muito engraçado. Ela fecha a cara, fica emburrada, cruza os braços e fica em algum lugar de braço cruzado, cara fechado. E eu tenho TDAH, então muitas vezes eu nem percebo. E é impressionante como que isso incomoda ela. É, Sofia, né? Então vamos lá. E como isso incomoda ela. Então, se eu estou, sei lá, estudando ou vendo televisão e ela está em algum canto chateada e incomodada, ela não se contenta em estar incomodada e chateada. Ela faz questão de passar na minha frente, chateada e incomodada. E aí ela vai para o outro lado, o outro canto, e ela fica ali. E aí, quando eu percebo que ela está chateada e incomodada, eu falo, filha, o que foi? E ela não responde. Parece que a Jéssica doutrinou ela bem. Ela não responde. E eu tenho pouca paciência, eu tenho pouca memória, mas eu tenho pouca paciência também. E aí chega uma hora que eu falo, bem, ela não quer falar o que aconteceu, né? Eu vou voltar àquilo que eu estava fazendo. Sabe o que é interessante nesse processo? Se você deixar, ela vai ficar uns 40 minutos nesse processo, tá? Mas esses 40 minutos, algumas vezes, ela vai fazer movimentos para chamar a sua atenção, para mostrar para você o quanto ela está insatisfeita com aquele cenário. Vocês estão rindo da Sofia, mas será que nós somos assim? Será que não percebemos ou não conhecemos o suficiente, ou não entendemos o Deus Consolador que temos, Pai de toda a consolação que temos, que não precisa que você faça nenhum movimento para que Ele perceba quanto você está lutando, quanto você está sofrendo, quanto que você está mal, ou quanto você está desesperado ou desesperada? Vamos olhar à luz
de Gênesis, por exemplo, quem foi que disse, que Adão falou a Deus para despertar nele a necessidade de criar Eva? Adão estava num lugar perfeito, com um relacionamento perfeito, com seres perfeitos, e Deus olha para ele em Gênesis 2 e diz: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma ajudadora, que seja idônea. É um Deus que conhece Adão melhor do que Adão, porque Ele mesmo o formou e o criou. Então Ele consegue olhar para Adão e ver uma necessidade que nem Adão conhece, que existe. E aí esse Deus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o todo-poderoso, esse Deus para olhar para as necessidades, para as lutas, para as dores, para as tragédias de uma igreja. Ele faz questão de dizer que não é uma igreja que está lá longe, abandonada, é uma igreja que ele está no meio dela, andando entre elas, olhando, entendendo, observando, diagnosticando cada uma delas. Como fazer do campo de batalha um lugar de esperança, olhando para esse Deus da esperança e percebendo que Ele não deixa de olhar para você, não deixa de enxergar você, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Ele olha para João, caído aos seus pés, e ele estende a mão e diz: não temas, João. Não há o que temer, João. Eu sou o princípio, eu sou o fim. Sou o que vive, eu estive morto. Mas, João, deixa eu te contar uma coisa mais importante que isso. Eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Não há o que temer, João. Eu sou aquele que fecho e ninguém pode abrir. Eu sou aquele que abre e ninguém pode fechar. Não há o que temer. Você começa a perceber a importância de conhecê-lo. Conhecê-lo nos garante a certeza de que Ele é tudo aquilo que Ele diz que é. Que Ele cumpre tudo aquilo que Ele diz que vai fazer. Então, esse consolo, ele é um cuidado, é um olhar, é um conhecer. Davi, quando fala sobre essa capacidade de Deus o enxergar, ele vai dizer: para onde que eu vou me esconder desse Deus? Se eu vou ao mais alto céu, lá Ele está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá também Ele está. As trevas são como luz. Não tem como você se esconder desse Deus. Não tem como você realmente acreditar que esse Deus não está vendo, não está sentindo, não está sofrendo aquilo que você está vivendo. Biblicamente não tem. Ele consegue enxergar o que nós não enxergamos. Ele consegue ver o que você não está vendo. Você tem noção que Ele vê o verdadeiro motivo porque você e eu estamos mal? Motivo esse que você e eu provavelmente nem sabemos. Nem conhecemos. Jamais entendemos. Ele vê. Olha o relato de Laodiceia. Laodiceia se enxerga plena, rica, abastarda, que não precisa de coisa alguma. Olha como que Deus lê a Laodiceia: você é pobre, miserável, está cega, está nu. O consolo de Deus está no fato, não dele te dar ou me dar aquilo que nós esperamos ou achamos que merecemos. Você já achou que você merecia alguma coisa de Deus? Não, sem o politicamente correto, teologicamente falando. Você já se pegou em um cenário onde você achou que Deus deveria ter te dado alguma coisa, porque você trabalhou, você se esforçou, você não fez nada tão errado assim, você foi na igreja, sei lá, ajudou no Peniel, você fez alguma coisa. E aí, em algum momento da sua vida, você falou: poxa, mas a conta não está fechando. Teoricamente, Deus tinha que me abençoar nessa área aqui. Porque fulano trai a mulher, bate na mãe e Deus está dando?
Pois bem, talvez nós precisamos conhecer um pouquinho mais desse Deus, que sabe e entende e conhece cada um dos seus pensamentos, sentimentos e das suas necessidades. Que olha para um povo que está há 400 anos sendo massacrado pelo Egito e chama um homem para livrar esse povo e diz: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu desci para livrar o meu povo. Um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que age em resposta. Esse é o Deus, é o nosso Deus. Um Deus que consola o seu povo, dizendo: ser fiel até a morte, e você vai experimentar a vitória que eu vivi. Se não me engano, a igreja de Tiatira, ele vai dizer: ao vencedor, não. A igreja de Sardes, ao vencedor, não. Isso, de Laodiceia. Ao vencedor, dar-lhe-ei ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai em seu trono. Confiar, ter clareza e ter o consolo de Deus são, segundo o que a gente consegue tirar de Apocalipse capítulo 1, um caminho para fazer o campo de batalha que estamos, um caminho possível, um caminho esperançoso, um caminho de expectativas naquilo que Deus vai fazer. E não um caminho de tormento, de dificuldades, de tragédias. É impressionante como que o conhecimento desse Deus, o consolo desse Deus, o confiar nesse Deus, foram instrumentos para que homens e mulheres suportassem esse processo de uma forma completamente diferente. Mas se hoje estamos com dificuldade sequer de perceber que estamos em um campo de batalha, como que essas ferramentas seriam funcionais? Se não percebemos a urgência que os textos bíblicos apresentam sobre o nosso tempo, sobre os finais dos tempos. Todo dia que passa, estamos mais próximos do final. Você sabe disso, né? Todos os dias, cada dia. E sabe o que os textos apresentam sobre os últimos dias? Deixa eu ler para vocês. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores,
desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder. Foge também destes. Esse é o tempo. Esse é o hoje. Nunca na história tivemos um povo tão parecido com o povo narrado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Então nós não estamos num piquenique. Nós estamos em um campo de batalha aberta. Os nossos inimigos não são as pessoas da esquerda ou da direita. Não é o socialista. Não é o marxista. Não é o capitalista. Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste tempo. É contra isso que a igreja deveria lutar. É contra isso que deveríamos estar nos gastando, nos dedicando, orando. Não é sobre qualquer outra coisa. Não é sobre o plano A, B ou C. Não é sobre a projeção de crescimento. Não é sobre teologia A, B ou C. Não. É sobre uma igreja que foi comprada, libertada e literalmente enviada a pregar e a iluminar e a ser sal numa terra que não conhece esse Deus, que não confia nesse Deus, que não é consolado por esse Deus. Precisa que esse Deus seja anunciado, seja ensinado, propagado, para que aqueles que estão aprisionados nesse império das trevas possam ser libertados por esse Deus. Esse é o nosso papel. Veja, nosso papel não é ter uma família perfeita. Nosso papel não é ter um salário perfeito. Nosso papel não é ter a igreja perfeita, o pastor perfeito, por mais que a gente esteja bem perto disso, mentira. Não é. Nunca foi. Nunca será. Mas se nos perdermos dos nossos confortos, vamos acreditar que é sobre isso. Se acharmos que é sobre eu ter, sobre a igreja ter um culto que vai me atender, sobre eu ter um estilo de vida que eu me satisfaço, você vai ficar surpreendido que o estilo de vida que você ficava satisfeito demais, que você sonhava em ter em pouquíssimo tempo, deixa de ser suficiente. Sim ou não? E aí começamos a experimentar a mesma sede que pessoas que não conhecem esse Deus têm. Porque abandonamos o rio de vida e escolhemos para nós cisternas rotas, rachadas, que não retêm água, que não saciam, que não alimentam,
que não libertam, que não curam, que não transformam. Prosperidade, ideologias, teologias, que não convidam ninguém a confiar nesse Deus, conhecer esse Deus, a esperar no consolo desse Deus. Essa série de mensagens vai trabalhar cada uma das frentes que Deus nos alerta a vivermos em guerra. Cada uma das igrejas tem um ponto muito específico que Jesus vai alertar aquela igreja. Esteja em guerra contra você mesmo. Esteja em guerra contra o pecado. Esteja em guerra contra as forças do mal. Esteja em guerra contra os falsos profetas. Esteja em guerra contra o orgulho. Esteja em guerra. Viva a guerra no meio das tribulações. Isso tudo para nos alertar. Sabe o que é assustador? Todos os textos apocalípticos, Jesus fala assim: vigiai. É óbvio. No meio de um campo de batalha, não tem como você não estar vigiando. Só para de vigiar aqueles que não se sentem, ou não se encontram, ou não se identificam no meio desse campo. Mas sabe qual é o segredo? Todos nós estamos. Não só os pastores, não só os líderes, todos nós. Os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais e mães. Essa é a batalha que ninguém pode escapar. E fingir que ela não existe não é sábio, não é prudente e não vai nos livrar das lutas. Pelo contrário, vai piorar os processos. Então nós precisamos escutar o que o Espírito diz às igrejas. Lutem. Lutem. Lutem para conhecê-lo mais, para confiar mais. Lute para que, de alguma forma, o consolo, as expressões de amor e consolo dele tratem o seu coração. Não seja passivo nesse processo. Deus nos abençoe. Vamos falar com o nosso Deus?